E o Supremo Tribunal Federal autorizou a criação de uma força-tarefa para agilizar a análise de processos da Lava Jato. Ao todo, cerca de 110 inquéritos sobre a operação tramitam no Supremo. A mais alta corte do país trabalha para evitar a prescrição dos crimes. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, até porque trabalho não falta no Supremo, né, Renata? Não falta, né, Rodrigo? E esse é o receio, porque a gente lembra que a prescrição é terminado o prazo para acontecer esse julgamento, se não chegou até esse ponto do julgamento, então não há absolutamente nada a se fazer e as pessoas que possivelmente cometeram algumas irregularidades vão ficar imunes com relação a isso. E é claro que o Supremo não quer que isso aconteça. A gente lembra que essa força-tarefa, ou seja, pessoas auxiliares, pessoas extras, já existe tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público Federal. Isso tudo no âmbito da Lava Jato. Então, ontem, em uma reunião, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, juntamente com o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, os dois decidiram criar essa força-tarefa. Hoje em dia, o ministro Edson Fachin conta com 3 juízes auxiliares, portanto, apenas um juiz a mais do que os outros colegas dele também têm. E é claro que a gente está falando de algo extremamente sério, que tem uma demanda muito grande, então ele vai ter outros juízes. No entanto, o Supremo não disse quantos juízes a mais vão compor essa força-tarefa e muito menos qual vai ser o papel desses juízes. A gente lembra agora que neste momento a bola está nas mãos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Eles estão fazendo diligências, ou seja, estão analisando as provas que foram entregues pelos delatores da Odebrecht e também estão em busca de outras provas, a fim de poder consolidar isso e, se o Ministério Público entender que é o caso, apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Uma vez que o Ministério Público apresente essa denúncia, o Supremo vai analisar essas provas e, se for o caso, se entender que é o caso, aí aceita essa denúncia. O que quer dizer? Que o investigado passa da posição de investigado para a posição de réu. Então, vai ter todo um julgamento, toda uma análise criteriosa e ele vai ter a possibilidade de provar a inocência dele, se for o caso. E é claro que a sociedade espera respostas e todos estão trabalhando para que seja um processo ágil, mas a gente sabe também que é um processo que requer um cuidado, um critério e, por isso, o Ministério Público não tem um prazo, não tem um tempo determinado para apresentar essas denúncias. Mas certamente o Ministério Público também está trabalhando com muita rapidez para que a sociedade tenha uma resposta com relação a isso, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Tem muitos trabalhos no Supremo e sem prazos, Cláudio. Pois é, os prazos são muito alongados, né, em razão da insuficiência de pessoas, né? No âmbito do ministro Luiz Fachin, que é o relator da Lava Jato, são 113 processos. É muita coisa, né? São apenas, tem lá uma boa assessoria, muito qualificada, inclusive com 3 juízes auxiliares, mas é preciso mais e é exatamente o que o Supremo Tribunal Federal está providenciando. É preciso lembrar que, além do número de pessoas, há também a questão dos prazos, os prazos previstos em lei. É preciso observar o que a lei determina, que é o mais amplo direito de defesa e tal, e isso leva tempo. Apesar desse reforço, as estimativas mais otimistas dão conta de que esses casos todos só vão para julgamento mesmo no Supremo lá daqui mais uns 4, 5 anos, na melhor das hipóteses. Portanto, continua valendo aquele princípio de que a punição mais próxima para esses envolvidos em corrupção, delatados pela Odebrecht, é a lista do Fachin. Quem estiver na lista, não vote nele, né? Essas pessoas definitivamente não merecem continuar na vida pública e eles temem mais isso, a perda do mandato, do que propriamente uma condenação na justiça, porque tem sempre recurso, a possibilidade de recurso, tem sempre a possibilidade de manobras protelatórias, mas o voto não. Se o voto lhes for negado, eles estão fora do jogo. E o racionamento continua. Hoje estão sem água Paranoá, Itapuã, Taquari, Lago Sul, também o Pontão do Lago Sul, condomínios JK, Império dos Nobres e o Gama. O cronograma completo nas regiões atingidas pelo racionamento você acompanha no site caesb.df.gov.br. E veja a seguir uma exposição em homenagem aos 57 anos de Brasília, daqui a pouco, depois do intervalo. Até já!